Paz e graça, queridos. Quantos estão felizes por estar na casa de Deus nesta noite? Alegres com o nosso Jesus. A Bíblia diz: alegrai-vos quando vos disserem, eu vou à casa do Senhor. E este é um lugar de pessoas alegres, né? Louvado seja Deus. Nós somos gratos, amados, pela oportunidade, né, que o Senhor nos deu, convite do nosso pastor. E hoje nós estamos dando início à série Heróis da Antiguidade, né? Hoje a gente vai começar aqui de Abraão, né? Próximo aí terá outra pessoa aí ministrando também acerca e com o tema Amigo de Deus, amados. Abraão, amigo de Deus. E a gente foi estudar, preparar aqui um esboço. Você quer dizer, pastor, que tem umas 9 folhas, pastor, dessa vez, viu? Coisa de amigo, rapaz, nunca vi, viu? Coisa para falar de amigo. Amados, mas o mais importante, queridos, é que Jesus é o nosso amigo. E quando a gente medita na palavra de Deus, que a gente vai fazer menção aqui, capítulo 18 de Gênesis, que foi a passagem que foi nos dado para nós. Capítulo 18, verso, a gente vai ler 17, 18 e o 19. Quem achou, de pé em reverência à palavra de Deus. Diz assim, querido: e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Só até aí, queridos. Feche seus olhos. Pai, grato nós somos a Ti. Obrigado pela oportunidade que Tu nos dá de podermos estar em Tua casa, Senhor. Obrigado pela oração da Tua filha, Senhor, que foi feita neste altar, Senhor. Que Tu possa confirmar, Senhor, esta oração, meu Deus, e a oração que agora faço, meu Deus, aqui no Teu altar, Senhor. Pedindo a Tua misericórdia, meu Pai, para que Tu possa me usar, Senhor, como canal, Senhor, aqui neste lugar. Que eu diminua, Senhor, e que Tu cresça neste lugar, Senhor. Que a Tua presença se faça presente aqui neste lugar, Senhor. Agraciando os Teus filhos que estão aqui nesta noite, que veio neste lugar ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, Senhor. Deus, que assim como Tu ministrou no meu coração, Senhor, que Tu possa ministrar ao coração dos Teus filhos nesta noite. Muito obrigado, Jesus. É o que nós Te pedimos e com fé, crendo, Senhor, que Tu já operou em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podemos vos assentar, querido. Amados, e para nós entendermos aqui o chamado de Abraão, a gente tem que voltar um pouco aqui para saber e entender quem era Abraão, quem foi Abraão, da onde foi que Abraão veio, né? Quem era pai de Abraão? Abraão era filho de Tera. Terá teve mais 2 filhos, Naô e Arã. Ambos nasceram na cidade de Ur dos Caldeus, ficava no sul da Mesopotâmia. Uma cidade conhecida pela sua idolatria, e naquela época sacrificava até humanos, querido. Mas também era uma cidade conhecida pela astrologia. O comércio era algo que fazia aquela cidade correr, era uma grande metrópole daquela época. 2000 anos antes de Cristo. E aquela cidade de Ur dos Caldeus era uma cidade idólatra. E ali Tera, pai de Abraão, um homem também idólatra. Josué capítulo 24, verso 2 em diante, faz menção de Tera. E alguns estudiosos dizem que Tera provavelmente seria fabricante de ídolos e vendia aqueles ídolos. E assim era Abraão, filho de um idólatra, nascido no meio de uma cidade idólatra, ensinado a ser idólatra.
porque aquela cidade era uma cidade politeísta, que adorava vários deuses. E ali era o ambiente de Abraão, ali foi onde ele nasceu, ali foi onde ele surgiu. E com o passar do tempo, um dos irmãos de Abraão, Arã, morre. Ainda com seu pai em vida, Tera ainda estava vivo, morreu Arã. Mas antes dele morrer, gerou um filho que foi Ló. E Ló ficou ali com Abraão e com Tera. E depois da morte de Arã, Tera resolve sair daquele lugar. Mas antes de sair, Abraão e Naom pegam mulheres para si. Abraão pegou Sarai para ser a sua esposa e Naom pegou Milca. E ambos saíram para outra cidade. E quando chegaram na cidade de Harã, ficou ali Tera viveu 250 anos e depois morreu. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a gente vai ver o momento em que Estevão fala que quando Abraão, ainda na cidade de Mesopotâmia, ali em Ur dos Caldeus, Deus o chama. Foi o primeiro chamado de Abraão, mas aqui em Gênesis capítulo 12, a gente vai ver Deus chamando Abraão depois da morte de seu pai. Mas Estevão, lá em Atos capítulo 7, diz que houve o primeiro contato entre Deus e Abraão, ainda na Mesopotâmia. Você pode acompanhar aí na Bíblia. E o que é que acontece? Depois da morte do pai, Deus chega para Abraão e chama Abraão. E no chamado de Abraão, Deus vai dizer para Abraão, Deus vai ordenar a Abraão, capítulo 12. E disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E o que é que vem a seguir no versículo 2? Deus vai dizer 7 promessas Deus vai fazer a Abraão agora. Far-te-ei uma grande nação, irá abençoá-lo e engrandecer o seu nome, ele será uma bênção para os outros, e Deus irá abençoar os que abençoarem, e irá amaldiçoar os que o amaldiçoarem. E através dele todas as famílias da terra serão abençoadas. E nessa meditação, querido, eu fiquei querendo entender e me perguntando o que Deus viu em Abraão. Porque, amados, o homem idólatra, o homem envolvido totalmente na idolatria. E a gente vê que o nosso Deus é um Deus que busca relacionamentos. Deus não está interessado, querido, aonde é que a pessoa está, não. Deus, ele vai ao encontro de quem ele quer, quando ele quer, e na hora que ele quer, ele resgata quando quiser e da forma que ele quer. E assim foi na vida de Abraão. Deus foi ao encontro dele. E ali Deus faz um chamado àquele homem, e Deus chama aquele homem para um relacionamento. E quando a gente começa a entender, amados, que o nosso Deus é um Deus que busca amigos para se relacionar. E eu fiquei meditando e pensando, e eu disse: Senhor, mas para que tu fosse buscar a Abraão para se relacionar com ele, qual seria o motivo? O motivo foi, querido, que o relacionamento de Deus com a sua criatura, Deus criou o homem para se relacionar com ele, para ter um relacionamento. Quando a gente volta um pouquinho no livro de Gênesis, quando Deus cria o homem, Deus criou o homem para relacionar-se com ele. Mas o que aconteceu? O homem pecou. Chegou um dia que a Bíblia diz que Deus ia todos os dias na viração do dia para conversar com a sua criatura, que era Adão. E houve um dia que Deus já sabia o que havia acontecido. Deus já sabia aquele ambiente. Deus já sabia como estava a atmosfera no jardim do Éden, porque Deus já sabia que o homem havia pecado. Deus já sabia que aquela serpente havia induzido a mulher pegou do fruto, deu para o marido comeu, e ambos fizeram ali, pegaram as folhas lá, fizeram verso para ele. Quando Deus chegou e Deus chamou na viração do dia, e Deus disse assim: Adão, Adão, onde tu estás? E quando Adão responde: eu estou aqui, Senhor. Ele: aonde? Deus sabia, mas Deus queria que ele dissesse onde estava. Diz assim: Senhor, eu estou nu.
E o que é que Deus faz? Deus responde ele com uma pergunta: quem disseste para ti que tu estava nu? Comeste do fruto da árvore a qual disseste que não era para comer. E o que é que Adão diz? Adão vai dizer: não, mas foi a mulher. Ela foi jogando culpa na mulher. Aí a mulher disse assim: mas foi a serpente. Entenda, querido, onde é que nós queremos chegar aqui para que nós começarmos no texto, para nós entrarmos dentro da palavra e tirarmos lições para as nossas vidas dessa passagem, desse homem chamado Abraão. Amados, ali a mulher vai dizer: foi a serpente. E Deus diz, agora Deus começa a sancionar as culpas, os castigos dele. E Deus vai dizer para a serpente: e da mulher eu colocarei inimizade entre ti e a mulher. Veja bem. Ou seja, isso significa, amados, que o diabo jamais vai poder ter amizade comigo e contigo, porque a Bíblia é bem clara que Deus disse que colocaria inimizade entre a semente da mulher. Ou seja, da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, essa passagem de Gênesis 3,15, ela aponta para o nascimento de Cristo. O relacionamento entre Deus e o homem foi quebrado ali no jardim. Mas com o nascimento de Jesus, lá em João, a Bíblia vai dizer que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E Jesus veio para reatar a aliança que foi quebrada lá do jardim. E o que aconteceu lá na frente, Jesus vai dizer em João capítulo 15, se eu não me engano, versículo 15 também: já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz, mas eu vos chamo amigo. Tudo isso, querido, para que eu e você que estamos aqui nessa noite reatasse a aliança que foi quebrada no jardim e através de Jesus se tornasse amigo de Deus. O nosso Deus é um Deus tremendo, querido. O nosso Deus é um Deus de relacionamentos. O nosso Deus é um Deus que busca amigos. E eu creio que aqui nesta noite tem pessoas que são amigos de Deus. Quantos amigos de Deus nós temos aqui nesta noite? Querido, e quando a gente vai ver, quando a gente vai estudar acerca de Abraão, e a gente começa a meditar na vida daquele homem, o que aquele homem fez para que se tornasse amigo de Deus, para que o Senhor abrisse o coração e revelasse coisas a Abraão que o homem natural não tem condições de compreender. Amados, era um relacionamento profundo. 3 coisas nós encontramos aqui, estudando a vida de Abraão. Primeira coisa, obediência. Abraão obedeceu a Deus sem pensar nas consequências. Entenda, um homem que recebe o chamado para sair do meio da parentela dele, quando Deus chama ele, Deus diz assim: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Amados, vamos ser sinceros. Quantos de nós ouviria uma voz e dizendo assim: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que tu não conhece? Eu vou te mostrar. Seja lá o que vai acontecer no meio do caminho, mas tu vai obedecer a minha voz. Muitos aqui, querido, iam dizer que estavam ouvindo coisa. Muitos aqui iam dizer: vixe, eu estou ficando doido, estou ouvindo voz. E essa voz aí eu não vou atender não. Mas Abraão não, querido. Abraão, ele não se atentou. Ele não pensou, ele simplesmente obedeceu. Ele obedeceu, pegou a sua família, pegou a sua esposa Sarai, pegou seu sobrinho Ló e partiu para a terra de Canaã que Deus havia que iria dar a ele. Ele obedeceu. Outra coisa que nós vamos ler e encontrar, querido, aqui, é que aonde Abraão passava, isso me chamou a atenção demais, queridos. Aonde Abraão chegava, ele levantava altar ao Senhor. Ah, como essa palavra falou comigo, queridos. Eu disse assim: Senhor, eu estou longe de ser teu amigo, porque estou longe de levantar altar, Senhor. Os meus altares estão muito pouco, não se comparam com os altares que Abraão tem levantado. E você que está aqui nessa noite, será que eu e você temos levantado os altares ao Senhor, querido? Amados, isso mostra um grau de intimidade, isso vai aumentando a relação. E outra coisa, amados, que nós vamos encontrar aqui na frente, é que aquilo que nós temos de mais precioso, Abraão abriu mão e entregou para o Senhor. Então são aprendizados, querido, que nós vamos tratar aqui nessa noite.
Não pense para você que para nós termos amigos, para nós fazermos amigos, não é da noite para o dia. Existe um processo. Na vida de Abraão foi um processo. Ele peregrinou, ele obedeceu, ele ouviu a voz de Deus. É um processo, querido. E hoje em dia, para que eu e você venhamos encontrar amigos e ter um relacionamento verdadeiro, abrir o coração, é preciso passar por um processo. Assim como Abraão passou. E quando a gente vai aqui, amados, eu coloquei um resumo. Isso era só a introdução para poder a gente ainda entrar aqui no texto ainda. Eu fiz um resumo aqui do capítulo 12 e do 17, para poder a gente entender. O chamado de Abraão, Deus ordena que Abraão, né, mais tarde Abraão, deixe a sua terra, parentela e a casa de seu pai, para ir a uma terra que ele lhe mostraria. Em troca de sua obediência, Deus estabeleceu uma aliança com 7 promessas. Rapaz, entenda uma coisa, Deus, ele não chama ninguém sem que ele se responsabilize por aquele chamado que ele faz. Quando ele chamou eu e você, Deus, ele se responsabilizou pelas nossas vidas. Deus é responsável por nós, queridos. Mas nós temos que fazer o quê? Obedecer aquilo que ele manda, que a sua palavra ensina. E ele deu 7 promessas para Abraão. E aqui, mais na frente, Abraão vai para Canaã. E aos 75 anos, Abraão obedece e parte para Harã, com a sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, e seus bens que ele adquiriu ali naquela cidade. Ao chegar em Siquém, na terra de Canaã, Deus reafirma a promessa: a tua descendência darei a esta terra, como ato de adoração. Abraão constrói altares ao Senhor. Abraão no Egito, verso 10 e 20. Uma fome severa atinge aquela região, e Abraão desce para o Egito para sobreviver, tem medo de morrer. Ele manda que a sua esposa diga que ela é sua irmã. E o que é que acontece? Alguns que ficavam mais próximos do rei observaram a esposa de Abraão e viram que aquela mulher era muito bela, era linda. E o que foi que aconteceu? Chegou para o rei e disse: rapaz, tem uma mulher que chegou agora na cidade que ela é a mais linda desse reino. Ele, o que é que o homem faz? Manda buscar. Ou seja, mas veja o cuidado de Deus, amados. Mesmo com aquela mentira que Abraão mentiu, Deus fez com que Faraó não tocasse, que o rei do Egito não tocasse na esposa de Abraão. E Deus perturba aquele homem, amados, e ele fica amedrontado, e no outro dia ele devolve a mulher, dá os bens para Abraão, dá tudo para ele, manda ele se embora, e ainda manda o povo confirmar se realmente ele saiu daquela terra. Ele manda os homens até lá, ver se ele saiu daqui, porque o Deus desse homem é um Deus que não tem quem possa com ele. Esse é o nosso Deus, querido, e esse é o cuidado que Deus tem comigo e contigo que está aqui nessa noite. Não pense você que está aqui nessa noite que você é filho de chocadeira, não, você é filha do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele é que tem cuidado de mim e de você. Não pense aquele que se levanta contra mim e contra a tua vida, querido, que vai ficar em vão. Nós temos um que luta em nosso favor, é o nosso Deus. A Bíblia diz que ele age em favor daqueles que o buscam e o temem, amados. Faraó leva Sarai para o seu palácio e apresenta Abraão ele presenteia Abraão com animais e servos. Deus intervém, punindo Faraó com pragas terríveis. Oh, Deus maravilhoso. Ao descobrir a verdade, vou pular mais um pouquinho, amados. Vou passar aqui para o capítulo 17 já, aonde Deus chega para Abraão, e aqui a gente tem uma revelação. Abraão já estava com 99 anos de idade. Deus aparece para ele e se revela como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E Deus chega para Abraão e diz assim: anda em minha presença e ser perfeito. Aqui Deus dá agora 2 ordenanças para ele. Quando Deus chama ele lá no capítulo 12, Deus dá 7 promessas. Mas aqui no capítulo 17, Deus dá 2 ordenanças: anda nos meus caminhos e ser perfeito. Aqui é o momento também, amados, onde Deus muda o nome. E vem outra promessa. Deus muda a identidade do casal para refletir o seu novo destino.
Abrão torna-se Abraão, significa pai de uma multidão, de nações. Sarai torna-se Sara, que significa princesa, com a promessa que reis de povos procederiam dela. E Deus promete a terra, Deus reafirma a promessa de dar toda a terra de Canaã à sua descendência, como posse perpétua. E Deus faz ali, naquele mesmo capítulo, Deus tem um sinal, que isso seria o sinal da aliança, ali é a circuncisão. Abraão ainda não era circuncidado, então ele foi como a gente chama aqui, o bode expiatório, né? Ele foi o primeiro, começou por ele. E depois, como sinal de obrigação, obrigatório da aliança para todos os homens da casa de Abraão e seus descendentes, devendo ser realizado no 8º dia de vida. Quem não fosse circuncidado seria cortado do povo por quebrar a aliança. E Deus também promete a Abraão filho. Abraão ri ao pensar em ser pai aos 100 anos de idade, e Sara já com 90. E pede que Ismael, seu filho com Agar, seja o herdeiro, e Deus esclarece: a aliança será estabelecida com Isaque, e ele ri, que nasceria de Sara no ano seguinte. Ismael também seria abençoado e se tornaria pai de 12 príncipes e uma grande nação, mas não seria o herdeiro da aliança principal, porque Deus havia feito uma promessa para Abraão. Em Gênesis 18, a gente chega aqui em Gênesis capítulo 18, onde Deus vai focar na hospitalidade de Abraão, na confirmação do milagre de nascimento de Isaque, e uma das intercessões mais profundas da Bíblia. Aqui estão, eu botei 3 blocos principais do capítulo 18. Hoje, em um mundo de superficialidade espiritual, muitos querem bênção, mas poucos buscam intimidade que se ouve os planos de Deus. Quando Sara ouve a promessa, ela ri. Um dos visitantes reafirma a promessa: daqui a 1 ano, Sara terá um filho. E escutando a porta da tenda, ela ri consigo mesma, duvidando que aos 90 anos e com o marido setenário ainda poderia conceber filho. Amados, para Deus nada é impossível. Vamos ver o cenário agora, amados, dessa promessa. Abraão, 100 anos de idade. Sara, 90 anos de idade. Possível gerar filho, mas Deus havia lançado uma promessa. Deus havia dito a Abraão que ele seria pai de multidões. Ou seja, não importa o tempo, não importa a idade, se Deus prometeu, querido, aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E assim como foi na vida de Abraão, com 100 anos de idade, ele cumpriu a promessa que ele seria pai de multidões. Assim Deus vai cumprir a promessa que Ele te fez, quando Ele te chamou. A promessa ainda está de pé, querido. Se ela ainda não aconteceu, te prepara, porque Deus vai realizar o que Ele cumpre. Deus, Ele se responsabiliza, querido, para cumprir aquilo que Ele promete. Não importa o tempo que passar, querido, porque toda promessa, ela passa por um teste do tempo. Tem um tempo, querido, determinado que a promessa vai se cumprir. Não adianta a gente orar a Deus e pedir a Deus sermos crentes imediatistas, não, mas porque não vai acontecer. É no tempo determinado por Deus, na hora certa, no momento certo, Deus Ele vai te entregar aquela promessa que Ele te prometeu, aquilo que está dentro da palavra, querido, aquilo que vai ser bênção para a tua vida e para os que estão ao teu redor, querido. Porque as promessas de Deus é para isso, amados. Deus nos abençoa e nós abençoamos aqueles que estão ao nosso redor. Aqueles que estão ao nosso redor são abençoados. A promessa foi para Abraão, mas chegou até eu e você. Somos abençoados, queridos. A resposta divina. O Senhor questiona o riso dela com a pergunta retórica: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Sara tenta negar que riu, por medo, mas é corrigida. E a gente também vai ver a intercessão de Sodoma, amados, aqui no capítulo 18. Quando os anjos partem em direção a Sodoma, o Senhor decide revelar os seus planos a Abraão, devido à gravidade do pecado daquela cidade. O debate: Abraão aproxima-se de Deus e começa a interceder, perguntando se ele destruiria o justo com o ímpio.
e começa uma negociação entre Deus e Abraão. E com extrema humildade e persistência, Abraão negocia com Deus, pedindo que a cidade seja poupada se houver 50 justos. Descendo o número gradualmente, ele chega a 10. E Deus concorda que se houver apenas 10 justos, não destruirei a cidade por amor a eles. Para entendermos a intimidade de Gênesis 18, precisamos entender de onde saiu Abraão. A amizade com Deus não nasce no vácuo, ele nasce de uma renúncia. E aqui, amados, o privilégio da intimidade. E Deus diz assim: ocultarei eu alguma coisa a Abraão? Deus não oculta nada, querido. Nada ele oculta de seus amigos. E Abraão, estando sentado, preste atenção nessa passagem aqui, amados, como é interessante. Você acompanha aí na sua Bíblia. No capítulo 18 vai dizer: depois apareceu o Senhor nos cavaleiros de Mare, estando ele ainda sentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantando os olhos, e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, vendo-o, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se em terra, e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que não passe de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até o vosso servo. E eles disseram: assim fazes como tem dito. Abraão está assentado à entrada de sua tenda, nos cavaleiros de Manré, quando vê 3 homens. Veja que Abraão, ele demonstra aqui hospitalidade. Veja, amados, que Abraão não conhecia aqueles homens, mas ele simplesmente, um daqueles homens chamou a atenção, porque quando ele chega até eles, ele se prostra e o adora. E a gente não vê aqui em nenhum momento essa adoração sendo rejeitada. Aqui, amados, aonde a gente vê, aonde os teólogos chamam de teofania, uma manifestação de Deus em forma humana. Deus se manifesta ao homem, querido. Veja como é o nosso Deus, como o nosso Deus busca relacionamento. Deus, ele se manifestou a Abraão naquele momento, e recebeu ali alimento, foi alimentado, teve seus pés lavados, comeram. A Bíblia diz que Abraão vai levar leite, leva pão, manda Sara fazer comida para eles, e eles comem. E ainda diz assim: faz conforme tu tem dito. E ali, amados, Deus está prestes a revelar para Abraão o que ele vai fazer, o que está prestes para acontecer em Sodoma e Gomorra, 2 cidades que os pecados, meu amigo, chegaram diante da narina de Deus, e Deus chegou, e Deus disse assim: chega, eu vou exterminar aquela cidade. E o que é que acontece? Só que naquela cidade, amados, devido ao conflito que teve entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, eles decidiram se separar. E Abraão, amigavelmente, isso aqui é anterior que eu estou falando, para depois a gente entrar novamente nesse texto. E Abraão, novamente, com toda a calma, com toda a paz, ele pede para que o sobrinho dele escolha: se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for lá para as Campinas, eu vou para o outro lado. Manda ele escolher, amados. E ali o sobrinho de Abraão, olhando, aí vendo aquilo ali tudo verdinho, ele disse: rapaz, eu vou para aquilo ali, que ali é bem verdinho. Mas não sabia ele, amados, que ele estava indo a caminho de 2 cidades, onde mais na frente Deus traria juízo para aquelas cidades. E antes disso, amados, houve uma guerra também aqui, onde 5 reis contra 4 reinos entraram em conflitos, e acabou que o sobrinho de Abraão, por causa da escolha que ele fez, abrindo um parênteses aqui, amados, muito cuidado nas suas escolhas. Temos que ter muito cuidado nas escolhas que fazemos. Muitas vezes aquilo que agrada aos nossos olhos não agrada ao coração de Deus. Então, muito cuidado nas tuas escolhas.
Porque talvez aquilo que você está vendo, aquilo que está agradando os teus olhos, talvez isto não está agradando o coração de Deus. Então, antes de você escolher, antes de você tomar qualquer decisão, coloca-se diante de Deus, ora, busca o Pai, que Ele vai te dar a resposta se isso é correto, se isso não está na presença dele, sim ou não, se isso está de acordo com a vontade dele ou não. Então, antes de você fazer, por causa que os seus olhos se agradou daquilo que você está vendo, busca o Pai. Abra um parênteses aqui. Não vá se agradar com o que você vê, principalmente de homens e mulheres. Jovem que está querendo namorar, não vá se agradar pela beleza dessa mulher, não. Você, mulher, não vai se agradar pela beleza desse jovem, não. Talvez ele não seja aquilo que Deus quer para a tua vida. E se você tomar a decisão que você está querendo tomar sem a permissão de Deus, você vai quebrar a cara. Então toma muito cuidado, querido. Você que é casado, presta atenção no que é que você está vendo lá fora, viu, amados? Não vai ficar olhando para essas mulheres lá fora, não, que não presta, que não tem valor, e esquecer da tua que está em casa, não. Que viveu um bocado de tempo contigo, comeu um bocado de sal junto contigo, e agora tu fica olhando para as que estão lá fora. Busca as que estão lá na tua casa, porque aquela ali foi a que Deus escolheu para te servir, para te amar, para estar ao teu lado como companheira, querido. Porque o diabo quer o quê? Quer que a gente olhe para as que estão lá fora. Ele vai chegar e vai dizer, igual como ele disse para Eva, ó, essa daí que é boa, tu ainda não provou, aí quando você prova, querido, já era. Acabou-se. Então muito cuidado, amados. Homens, muito cuidado. Nós homens temos que ter muito cuidado acerca disso, querido. Temos que ter muita vigilância, porque o diabo não é feliz. Não está feliz porque nós estamos na presença do Pai. Não está feliz porque você está aqui nesta noite ouvindo uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. Deus está falando contigo nesta noite, querido. Deus está chamando a nossa atenção para que nós venhamos ter um relacionamento de intimidade com Ele. Vamos aqui, amados. Abraão está sentado. Abraão, quando ele vê aqueles homens, aqui ele passa uma hospitalidade extraordinária, apressando-se em oferecer água para lavar os pés e preparando um banquete generoso, com pães e carnes frescas. Teólogos frequentemente identificam essa visita como uma teofania, uma manifestação de Deus em forma humana. Acompanhado por 2 anjos, Abraão os hospeda com generosidade extrema. Um deles é o Senhor. Após anunciar o nascimento de Isaque, os visitantes partem rumo a Sodoma. Então Deus diz, ocultarei de Abraão o que estou prestes a fazer. Versículo 17. Por quê? Porque Abraão era amigo de Deus. Lá em Isaías 41:8. Vai falar também acerca de amigos. Tiago 2:23 também vai falar, amados. Deus revela segredo aos íntimos. Só recebe segredos de Deus aqueles que são íntimos de Deus, amados. Não pense você que um dia você aceitou a Cristo, levantou a sua mão e disse que queria aceitar Jesus, veio até a frente, confessou. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Deus só revela os segredos para aqueles que são íntimos dele, para aqueles que vivem uma vida de oração, para aqueles que vivem uma vida levantando altares, para aqueles que vivem uma vida de obediência, uma vida em conformidade à palavra de Deus. Se você está aqui nessa noite e você um dia levantou a mão e aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e ainda não teve nenhuma experiência com Deus, ainda não recebeu de Deus nem o segredo do Pai, é porque você realmente ainda não está buscando uma intimidade com Ele verdadeira. Aqui, amados, através da palavra, eu e você tornamos a ser íntimo de Deus. Temos que ser íntimo de Deus, queridos. Porque tempo de fé não nos torna íntimo de Deus, amados. Você pode abrir a boca e dizer, eu tenho não sei quantos anos de crente. Você tem de crente, mas de íntimo de Deus talvez você ainda não tenha. Então precisa buscar intimidade com o Pai. Nós precisamos buscar intimidade com Deus, amados. A hospitalidade da fé. Abraão corre para servir. A intimidade é cultivada no serviço e na prontidão. Abraão não se preocupou, mas quando ele viu aqueles homens, ele só pensou em ser uma pessoa
recepcionista. Ele recepcionou aqueles homens extraordinariamente com servir, com pão, com alimento, alimentou aqueles homens. E compartilhamento de segredos. Deus se sente incomodado em agir sem avisar o seu amigo. Veja, amados, que a Bíblia vai dizer, ó, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3,7 vai dizer, a base da confiança, Deus revela seus planos a Abraão, porque sabe que ele instruirá a sua casa. Deus confia seus segredos a quem é fiel na gestão da sua família. Veja aqui, amados, que a Bíblia vai dizer que aquele que é amigo de Deus, ele gere bem a sua casa e ele gere bem a sua família. Veja aqui que tem coisas que muitas vezes nós, como pais, não fazemos. Porque muitas vezes nós só ensinamos ou trazemos o nosso filho para a igreja, mas nós não ensinamos ele acerca do Deus que nós servimos. Porque nós temos que ensinar os nossos filhos a amar a Deus mais do que nós. E muitas vezes somos negligentes. Muitas vezes nós começamos ali um culto no lar e acabamos com o passar do tempo esquecendo. Mas, amados, Deus busca relacionamento sincero. E aquele que se relaciona com Deus sinceramente é uma pessoa que gerencia bem a sua casa e ensina os seus filhos nos caminhos do Senhor. E isso Abraão faria, amados. E aqui começa a intercessão que flui da amizade. Aqui Abraão agora vai pleitear por Sodoma. Abraão intercede. Presta atenção no que é que Abraão diz, ó. Como é que ele fala com Deus? Aqui dentro da Bíblia, Abraão vai dizer assim, ó, destruirá o justo com o ímpio. Isso aqui é uma pergunta. Abraão faz uma pergunta para Deus. E mais à frente ele vai dizer assim, ó, não fará justiça o juiz de toda a terra. Veja a sabedoria de Abraão. Ele diz assim, ó, e não fará justiça o juiz de toda a terra. Em nenhum momento, amados, ele intercedeu de forma inadequada, mas ele intercedeu de forma correta. Ele intercedeu de uma forma que aquilo ali atraiu ao coração de Deus. E Deus responde àquela intercessão que Abraão faz. E ele vai dizer assim, negocia a negociação de 50 a 10 justos. E acaba salvando o seu sobrinho Ló. E a gente vai ver aqui, amados, uma declaração de Spurgeon acerca desse momento aqui. Spurgeon vai dizer, Abraão pleiteou mais pela honra da justiça de Deus do que pela salvação de Sodoma. Lutero também, ele vai dizer, intercessão mostra confiança na misericórdia divina. Lá em 1 Timóteo 2, do 1 ao 4. Pode aqui, amados, no altar, 1 Timóteo. 1 Timóteo 2, do 1 ao 4. Admoesta, pois, antes de tudo que se façam súplica, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Antes de nós tomarmos qualquer decisão, nós temos que apresentar diante do Pai com súplica, com ação de graça e interceder, amados, interceda pelos seus parentes, assim como Abraão intercedeu por Ló, seu sobrinho. Abraão poderia muito bem ter deixado Deus destruir toda aquela cidade e o seu sobrinho no meio, mas não, ele intercedeu. Então nós temos que ser intercessores pelas nossas famílias, pelos nossos familiares, intercessores. Não podemos, querido, ver as nossas familiares, os nossos parentes, os nossos amigos ir caminhando para o inferno e não fazer nada, negligenciar não, amado. Se coloque diante de Deus em oração, suplique pela vida, querido, para que Deus haja em teu favor. Não podemos ser negligentes. E muitas vezes nós somos negligentes, querido, porque muitas vezes nós não oramos pelos aqueles que são nossos, nós não oramos pelos nossos familiares, não olhamos pelos nossos amigos. Então, a partir de hoje, amados, que eu e você venhamos a entender que a intercessão, ela tem poder, amados.
A Bíblia vai dizer que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. E Abraão intercede pelaquela cidade. E Deus confia seu segredo a Abraão. E lá também em Hebreus 7:25, outra concordância bíblica acerca de intercessão. E Ezequiel 22:30, a Bíblia vai dizer que Deus busca intercessores. Qual a aplicação que nós tiramos para as nossas vidas? Temos que buscar a intimidade diária, na palavra, na oração, na obediência. Deus revela planos aos que o conhecem. Jeremias 29:13. Jeremias 29:13. Vai falar isso. Ó, líderes, famílias na fé, ensine como Abraão, priorize Deus em casa. Deuteronômio 6:6 aqui para a gente ver aqui no telão, amados. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O versículo 7 também. E as ensinará aos teus filhos, e delas fará assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando, e te levantando. Ou seja, isso é um ensinamento que nós temos que fazer, amados. Isso é uma aplicação que nós temos que aplicar na nossa vida, amados, como igreja do Senhor Jesus. Interceder corajosamente, ore por cidade, ore por pessoas que estão em pecado, e ore por nações, ore pelos perdidos. Não desista daquela pessoa, querido, por mais que alguém venha dizer que aquela pessoa não tem jeito, amados. Não desista, não pare de orar, não pare de interceder. Continue orando, continue acreditando, querido, porque Deus vai ouvir a tua oração. Deus vai ouvir o teu clamor e Deus vai mudar o quadro daquela pessoa. Não desista, querido. Se um dia alguém tivesse desistido de orar por mim, eu não estaria aqui hoje, amados. Já estaria em outro lugar, partido lá nos quintos dos infernos. Pode ter certeza disso, amados. Amados, um dia eu quase morri, queridos. Veja como é que Deus faz. Um dia eu quase morri porque eu era uma pessoa de um coração muito duro, amados. Eu nasci no berço. Mas com o passar do tempo eu me afastei, o meu coração endureceu. E quando eu comecei a namorar com a Vânia, hoje é minha esposa. E ela entrou para a igreja primeiro do que eu, ela aceitou a Cristo. E ela falava de Jesus para mim. E amados, aquilo me incomodava. Quando eu chegava lá e ela começava a falar de Jesus, eu dizia assim: fica com teu Jesus aí que eu não quero conversa com ele não. Teve um dia, amados, que ela insistiu tanto que eu disse assim: ó, fica tu e o teu Jesus, porque amanhã eu vou sair para beber e eu não vou saber nem como é que eu vou voltar. Eu não quero conversa com esse Jesus. E assim era a minha vida, amados. E realmente eu saí no outro dia para jogar, depois tinha aquela barra e saí para beber. E com 3 doses de bebida eu fui parar no hospital com coma alcoólico. E o médico disse: se passa 5 segundos eu tinha morrido. Mas quando Deus tem uma obra na vida de uma pessoa, e quando tem pessoas orando pelas nossas vidas, o diabo não toca, querido. O diabo não pode tocar naquele que Deus tem algo a fazer. Aqueles que Deus tem promessa dentro da tua casa, aquela promessa que Deus fez na tua vida, que ia transformar a vida do teu filho, do teu marido, Deus vai cumprir. Mas não desista, continue orando, continue intercedendo e buscando por esta vida. Um dia você vai ver ele no altar pregando a palavra, querido. Da mesma forma que hoje você está vendo eu aqui ministrando a palavra. É isso que Deus faz, querido. A Bíblia pega aqueles que não são para confundir os que são, querido. A Bíblia foi buscar Abraão lá no meio da idolatria e tirou ele para ser amigo dele. E hoje ele está escrito lá em Hebreus capítulo 11, nos heróis da fé. Por quê, amados? Porque Deus não se esquece, amados. Deus jamais se esquece de nós. Pode passar o tempo que for, amados, mas Deus não se esquece de nós, amados. Deus não se esqueceu de você. Talvez você chegou aqui nessa noite
Talvez você já veio várias vezes aqui na casa de Deus e ainda não recebeu uma resposta. E talvez no teu coração o diabo tenha dito que Deus se esqueceu de você, Deus não lembra mais de ti. Eu quero dizer para você nesta noite que o Senhor não se esquece de nenhum dos seus. Ele não se esqueceu de você, porque Ele te ama incondicionalmente, querido. E não importa o que Ele tenha que fazer para se relacionar contigo, o que tiver ao alcance de Deus para ter um relacionamento contigo, Ele vai fazer. E o principal Ele já fez, amados, enviando o seu Filho para morrer naquela cruz por amor a mim e a você, amados. Jesus está aqui nessa noite para reatar alianças que um dia foi quebrado, querido. Talvez você chegou a este lugar, amados, e a tua vida já não anda mais em conformidade à palavra de Deus. Você já não tem um relacionamento com Deus como você tinha antes, amados. Você já não levanta mais altares para ouvir a voz de Deus, para buscar o Senhor lá na tua casa, querido. Hoje é noite de você sair deste lugar de um culto de ensino da palavra, com a certeza no teu coração que é preciso reatar a aliança que foi quebrada. Deus busca adoradores, querido. Deus busca relacionamentos. Deus não precisava consultar ninguém para julgar Sodoma, mas Ele escolhe revelar o seu plano a Abraão. O verbo hebraico aqui, querido, vai dizer Yadativ, versículo 19. Eu o conheci. Indica intimidade profunda. Deus está buscando pessoas para ter um relacionamento de intimidade profunda com Ele, assim como Ele teve com Abraão. Nessa noite, Deus te chama para reatar a intimidade dEle contigo, que um dia foi perdido. Deus te chama para uma intimidade profunda aqui nesta noite. Amados, o mundo lá fora já não quer intimidade com Deus. Esse ciclo em que nós vivemos, amados, esse ambiente em que nós vivemos, essa metrópole em que nós vivemos, nos ensina a cada dia, ensina as pessoas a se afastarem de Deus, amados. O intuito deles é afastar a igreja do Senhor Jesus, amado, mas hoje Deus diz: filho, não há melhor lugar para estar do que na minha presença. Nós temos que entender que o melhor lugar, querido, é a presença do Pai. É estar junto e ligado com o amigo. Querido, Abraão não merecia. Veio de Ur dos Caldeus como um idólatra. Foi a graça soberana. Charles Spurgeon vai dizer em sua exposição de Gênesis 18, ele vai dizer: Deus chama a Abraão amigo. Não apenas Deus era seu amigo, isso era graça maravilhosa, mas ele foi honrado como um amigo de Deus, com quem Deus conversava docentemente, um homem segundo o coração de Deus. Amados, Deus busca aqui nessa noite pessoas para se relacionarem. Deus busca as pessoas com os corações abertos a conversar e a receber segredos, querido. A W. Tozer vai dizer em seu sermão sobre a intimidade. Ele vai dizer, aqui em The Pursuit of God. Estou falando até em inglês. Oh, glória. A amizade com Deus. Ele vai dizer aqui, ó. Amizade com Deus é graça que transforma. Deus busca os corações que priorizam Ele acima de tudo, querido. Deus não está preocupado, querido, com A, com B. Deus está preocupado com corações que priorizem Ele acima de tudo. Deus tem que ser a nossa prioridade. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, assim como Abraão colocou, querido. Temos que entender, Deus é a nossa prioridade. Nada mais é a nossa prioridade. As coisas que irão acontecer, queridos, são circunstâncias daquilo que Deus tem para fazer na minha e na tua vida, mas Deus tem que ser a minha e a tua prioridade. Se você está aqui nessa noite e Deus não tem sido a tua prioridade, hoje é noite de você colocar Deus como prioridade na tua vida, querido. Hoje é noite de você realmente sair daqui deste lugar com o coração cheio da presença de Deus. Aplicação para as nossas vidas.
Intimidade gera responsabilidade. Deus revela seus planos para que possamos interceder, não para que sejamos apenas observadores. Se nós queremos ouvir a voz de Deus, temos que começar sendo fiel no que Ele já ordenou sobre a nossa casa e nossa família. Martinho Lutero, ele vai dizer, no livro aqui, ele vai dizer a fé como mão vazia. Para Lutero, a história de Abraão em Gênesis, lá em 15:6, ele vai dizer o fundamento de que a justiça não é uma conquista, mas uma imputação, um crédito divino. Lutero ensinava que Abraão não fabricou sua própria justiça através de boas obras. Em vez disso, ele permaneceu de mãos vazias diante de Deus, e sua confiança na promessa foi o que Deus contou como se fosse perfeição. As promessas de Deus, Lutero vai dizer que as promessas de Deus na vida de Abraão foi o que contou para ele como perfeição. Então, amados, o que tem que acontecer nas nossas vidas é aquilo que Deus tem para nós, tem que ser realmente, amados, assim como foi para Abraão. Nós temos que ter como algo prazeroso, amados, nós temos que ter como algo realmente que vai impactar as nossas vidas. Não é simplesmente, queridos, vir para um culto de ensino. Terça-feira vai ter um culto de ensino, vai ter um pregadorzinho zoado dentro que só lá. Aí você vem para escutar aqui a palavra. Não, amados, nós temos que vir neste lugar porque nós amamos o Deus que habita neste lugar, amados. Nós amamos a palavra, querido. Algo tem que ser sagrado para nós. Por isso que na palavra está escrito, amados, alegrai-vos quando vos disserem, eu vou à casa de Deus. A casa de Deus tem que ser a minha e a tua alegria, amados. Se esse lugar não for alegria para você, algo está errado na tua vida que precisa ser consertado. Temos que entender, amados, que tudo que envolve o reino de Deus tem que ser prazeroso para mim e para você. Lutero destaca que a fé de Abraão era contra a esperança. Romanos também, o apóstolo Paulo vai fazer uma citação acerca de Abraão. O apóstolo Paulo vai falar sobre Abraão. E eu coloquei alguns pensamentos aqui de Lutero, de Spurgeon e outros acerca do capítulo 4, lá de Romanos. Lutero ele vai destacar que a fé de Abraão era contra a esperança. Romanos 4,18. Enquanto a sua razão dizia que ele e Sara eram corpos mortos, para a preocupação sua fé agarrou-se à palavra de Deus que vivifica os mortos. Oh glória! Amados, a palavra de Deus vivifica os mortos, querido. Lá no livro de Ezequiel vai se deparar com um exército lá de ossos. E Deus vai dizer, Ezequiel profetiza vidas nesse vale de ossos secos. E Ezequiel profetiza e aqueles ossos se transformam em vida. Então a palavra, ela tem que ser viva na minha e na tua vida, querido. Nós temos que profetizar vida naquilo que está morto nas nossas vidas. Aquilo que está morto na nossa vida, a partir de hoje vai vivificar, porque a presença de Deus passa a habitar em nós, querido. Então temos que profetizar vida. Aquilo que está errado lá dentro da tua casa, não chegue lá murmurando, não chegue lá se lamentando, não. Você vai profetizar vida dentro do teu lar, querido. Você vai profetizar vida lá no teu trabalho. Você vai profetizar vida lá na tua escola. Você vai profetizar que a palavra de Deus é viva e eficaz, querido. Paulo vai nos orientar que a palavra de Deus é o poder. O evangelho é o poder de Deus, querido. Então nós temos que ter isso nas nossas vidas. Não podemos aceitar, amados, palavras que venham nos colocar para baixo, palavras que venham querendo nos entristecer. Quando o inimigo levantar alguém para falar palavras que venham ferir o teu coração, você vai se levantar e vai dizer, está repreendido em nome de Jesus, Satanás, porque o meu Deus diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O meu Deus é quem está no controle da minha vida. Jamais tu pode tocar em mim, porque o meu Senhor é que me guarda. Então não aceite palavra negativa na tua vida, querido. Profetiza vida na tua vida. Profetiza vida dentro do teu lar, querido. Porque a palavra de Deus é viva em nossas vidas. Querido, ser amigo de Deus
na visão luterana, é abandonar toda a confiança no próprio mérito e repousar inteiramente na obra de Cristo, prefigurando na promessa feita a Abraão. Querido, nós vamos passar aqui um pouco para a gente concluir isso aqui, amados. Ainda existiu, amados, algo lá em Gênesis 22, quando Deus pede a Abraão seu filho Isaque. E veja algo interessante, nós já vamos encerrar, que já estamos dentro do horário, já estamos passando, né, pastor? Mas é porque aí o negócio é bom, amados, aí a gente se empolga um pouco, né, amados? Mas a gente vai encerrar, queridos. Amados, preste atenção, quando Deus pede a Abraão o seu filho, Deus jamais iria permitir, querido. Primeiramente que Deus, ele trabalha em cima de promessa. E se Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de nações, como é que Deus iria tirar Isaque? Está entendendo, amados? E quando Abraão sobe aquele monte, lá no Monte Moriá, e ele diz assim, ó, fica aí, porque eu e o moço voltamos já. Peraí, como é? Deus, como é que ele ia voltar com o moço se Deus tinha pedido para ele sacrificar? Mas ele tinha certeza, amados, que o Deus que ele servia, que o Deus que tirou ele lá de Ur dos Caldeus, que prometeu a Canaã, que prometeu que ele seria pai de multidão, e iria operar o milagre no momento certo, querido. E no momento certo Deus vai operar o milagre na tua vida, querido. Agora, aquilo que tem no teu coração, no meu coração, o Isaque que tem nos nossos corações, que impede o operar de Deus, o agir de Deus na minha e na tua vida, nós temos que deixar diante do altar. Se coloque em pé no teu lugar, querido. Vamos orar. Quero fazer uma oração e estou encerrando.